velho, viu? Porque understand. Aí, ó, já Eu tá não com tô podendo saudade. nem orar, eu não tô podendo nem orar, que eu emociono, eu acho que é o retorno ao lar, ao nosso grupo, né? Lógico, tava com Sinal que saudade. na Ah, oração teve conexão. feliz. Tem conexão é que chega assim. Então É vamos alegria, começar. Francisco, de estar aqui com vocês. Ó, Tô carente, tá bom vendo? demais. Tô carente. Então, a Revolução Francesa. Vocês acham que revolução surge por quê, hein? Assim, Porque não alguém não está só satisfeito, né? insatisfação, não é? Mas tem que ser um grande número, né, de pessoas para poder promover uma revolução, né? Hora Que de é sentir. mudanças, né, Daniel? A gente bagunça, desorganiza tudo para poder organizar, não é isso? É, mas assim, espiritualmente falando, uma revolução é necessária. Não, mas é o caminho de pessoas no nosso nível evolutivo, né? E é inevitável. Não, poderia ser evitado, né? Mas Mas pela tendência tendência, da então, insatisfação, é o que é a grande as chagas da humanidade, né? Orgulho, egoísmo, poder temporal, né? Então, vocês me brecam aí, porque hoje eu tô com estramelado. bom dia, Valquíria. Bom dia. É que Se você você está for falando aquilo que a pensar, gente ia falar, né? Então fale, seja a nossa voz. Ah, eu já falei, agora vocês falam também. se a gente for, se a gente observar, Deus permite que isso vá acontecendo, né? Atos, barbáries. É porque Deus quer que isso aconteça, ou é porque é uma forma de enxergarmos a luz no escuro? São os Porque contrastes, né? porque você vê que a gente vive no contraste, né? E a questão do bem, para você entender o que é o bem, você tem que ter a escuridão para entender o bem. Então, é uma necessidade, então, uma revolução, é necessário haver independências. Por exemplo, a gente saiu aqui agora da independência da América, né? E nessa história aqui, a independência americana que aconteceu influenciou e deu coragem para os franceses fazer a independência deles também. Mas não era tão fácil, porque não era uma questão, vamos dizer assim, de distância, né? A gente estava ali, os países estavam todos envolvidos. A França, ela tinha lá, por exemplo, o rei Luís, rei Luís XV, não, 16, que é o que ocupou o cargo. Ele casou, por exemplo, com Maria Antonieta. Maria Antonieta não era francesa. Então, ela tinha os interesses dos países. Então, uma revolução, uma mudança aqui na Europa, lá na Europa, era mais difícil do que uma independência americana, porque tinha raízes profundas já, né, consolidadas. Para a América sair da dependência da Inglaterra,
já era mais assim, fácil, porque era a distância, e isso dava uma certa condição melhor de promover uma independência. Mas a Revolução Francesa tinha seus problemas, né? Tinha já pensamentos, culturas, uma série de coisas. Já era uma França antiga. E promover essas mudanças, a França estava praticamente falida nesse momento, né? Fome, povo passando a miséria. Então, nesse momento era difícil de resolver esse problema. Deixou-se agravar muito, né, o problema. Já a América não estava assim, mas encorajou, deu ânimo para a França fazer isso dentro do seu território. Mas a história vai mais longe, né? A gente vai ver aqui na leitura sobre essa Revolução Francesa. Vamos fazer a leitura e a gente vai Daniel, encaixando os quadros. eu acho que, assim, de forma bem sucinta, o que acontece? Enquanto nós estivermos mais voltados para o exterior, essas guerras, essas revoluções serão inevitáveis e acabam sendo necessárias, porque elas só deixarão de existir a partir do momento que cada um se convencer de que o problema não é fora, o problema é dentro. O próprio Cristo mesmo já diz isso. Quem quiser seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele não usou de violência nenhuma. O problema é que a gente quer resolver a coisa externamente para depois se voltar para o interior. Então, e Deus permite que isso aconteça porque é uma forma de acelerar. Porque você imagina esperar que todos se conscientizem, não, o meu problema é interno. Já pensou o quanto essa seria demorado para haver realmente para a gente mudar para a regeneração? Então, esse é que é o Uhum. grande problema. A gente ainda dá muita ênfase ao exterior. Uma revolução provoca. Olha, você vê, nós estamos falando de revolução aqui. Por quê? Porque dá barulho. Enquanto você pega um espírito aí, uma mãe que se realize o seu trabalho como mãe mesmo, ou seja, não dá barulho. E é essa a revolução que o Cristo espera de nós. Não é essa revolução barulhenta, é a revolução interna. Enquanto isso não Mas é isso acontecer, mesmo. a gente vai tendo Por guerra por exemplo, aí. Amaro, por exemplo, uma revolução que a gente pode falar que é sempre nas nossas vidas é um umbral. Por exemplo, quando você chega, sai daqui e passa pelo umbral, Deus permite que todas aquelas vibrações, pensamentos, como consequência dos nossos atos, isso faz com que você possa refletir melhor. Então, as zonas inferiores e os momentos inferiores são momentos que nós mesmos provocamos, e a gente Deus deixa as consequências acontecerem. Eu recebi uma mensagem aqui agora de manhã, assim, é um recorte lá da Ação e Reação, de André Luiz. Diz o seguinte: todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde, as inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade. Em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecerem, permanecem a serviço do Senhor e corrige o mal com o próprio mal,
Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Então, aí você vê que é uma necessidade de deixar a consequência acontecer. É uma necessidade. Então, a gente vai ter isso na nossa própria vida individual, né? As consequências familiares, a constituição do lar futuro, quem vai compor o lar futuro são os inimigos do passado, são aqueles que devem entre si. Então, são consequências. Então, eu creio que uma revolução é uma consequência, e não uma data programada por Deus para ter mudança. É uma consequência que se torna, inclusive, quase que inevitável pela formação mental de cada um, pela posição de cada um, né? De ter deixado acontecer esse caos chegar, né, na vida. A gente está vivendo situações semelhantes no planeta hoje, né? Então, mudanças, inclui Brasil, inclui União Soviética, Ucrânia, inclui Israel, inclui Japão, China, Estados Unidos. A gente vai vendo que isso aí tudo tem um sentido de consequência. Tudo isso são consequências já somadas. A gente vai ver aqui que na França foi uma consequência. Então vamos lá, Revolução Francesa. Quem faz a leitura hoje está com sede na garganta. Hoje eu estou sem o computador. Eu não estou com sede da garganta, mas eu posso ler. Então vai lá, nos lábios. A França do século XVIII. Eu estou sem microfone, tá bom? O áudio? Tá bom. Estou usando só o do computador. A independência americana acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias, todos os ideais livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos, no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais odiosa miséria. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, não mais se haviam reunidos os Estados Gerais, estabelecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valera o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes. O bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor no trono, mal sabia na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais, em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros, não obstante a boa vontade e cooperação de Necker em nome do rei. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, inicia-se a revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Mirabeau? Mirabeau, né? Mirabeau? Mirabeau, né? Em francês, né? Então, o que a gente viu aí? A gente falou do ânimo que foi dado pelos americanos, né? Os franceses, que estava sob o domínio de Luís XV durante 60 anos, para vocês terem ideia, né? Então, 60 anos, Luís XV ficou no poder fazendo o que queria da França. Então, imagine 60 anos um governo usando
a soberba condição, colocando a sua, a sua vontade para os seus prazeres e tirando do povo impostos altos e massacrando o povo. Imagina o que seria uma nação dessa forma. A gente vê isso em quadros gerais atualmente, tá? Nos poderes, não vou falar só do Brasil, mas nós estamos falando de todas as nações. Isso a gente vê acontecer, né? Que em certos regimes a gente vê que o poder ele tem interesses próprios, interesses dos seus prazeres, interesses das suas glórias. Nós vamos falar de Napoleão Bonaparte, que foi aquele que deu sequência, logo a gente vai falar, não vamos falar hoje, mas ele teve importante papel na França, mas que teve, até como uma alma que era boa, enfiada, teve os seus problemas, né? Então a gente vai ver que não é porque chega no poder um homem de bem, um espírito de bem, que ele não se empolgue e possa até fazer o contrário. Isso, então, por isso que eu pessoalmente, não faço partidarismo nenhum, justamente porque eu sei que os homens que estão nos poderes são frágeis, são espíritos que podem errar e em conceitos. Então, eu não vou ficar levantando bandeira para um ou para outro, justamente porque eu sei que eles. Que o interesse é dar ao povo uma estabilidade geral. Esse é o que nós devemos defender. Não dividir povo, não dividir nação, considerar todos irmãos, esse é o nosso princípio. Esse é o que a gente aprende na doutrina. Agora, você entra em partidarismo, você entra numa guerra. Uma guerra de valores de defesa própria de um partido ou de outro, de polarizações. E a gente vai ver que isso aqui aconteceu lá e acontece até hoje. Então, a gente vai se posicionar a favor sempre das pessoas, do bem das pessoas, do bem da comunidade, do bem do poder, para que isso se consolide. Mas não é isso que acontece. Política é jogo de interesse, é jogo econômico, é jogo de tudo. Então, infelizmente, está arranhado. Por isso que, às vezes, é inevitável o que a gente está passando atualmente, no mundo, no planeta, por consequências que vêm porque a desordem ela acontece pelo voto que nós fazemos, quem nós nomeamos, quem nós colocamos no poder. É isso, e a gente está participando disso e a gente tem de volta um reflexo disso tudo. Na Revolução, aqui não se tinha isso, né? Eles eram um poder pleno, era um poder constituído. A gente vê que lá na França tinha um sistema que tinha os Estados Gerais, né? Os Estados Gerais eram três poderes que participavam, era como uma Assembleia Geral, né? Uma Assembleia que tinha que reunir. E desde 1614 não reunia. Aqui nós estamos falando do século XVIII. Desde 1614 não tinha essa reunião dos três estados supremos e para discutir a ordem do país. O rei não permitia, ele dissolveu isso. Então, a gente vê que existe vamos dizer, um poder, um abuso dessa soberania. A soberania de um poder. Então, isso acabou colocando a França em piores lençóis que a gente pode pensar. Aí o povo reagiu, né? O povo começou a ver as ideias do iluminismo, os enciclopedistas que nós falamos, começou a sair informações, influência da América na sua independência. Então, tudo estava acontecendo ao redor, o povo falava, a gente pode ter a nossa independência, só que o povo não estava preparado também, né? Não existia um preparo. Tanto é que tinha divisões entre os girondinos e os jacobinos.
Isso a gente viu nas escolas, né? Que tinha as guerras internas, né? Entre ideias e ideias. Mas está parecendo que tem aqui no Brasil isso, alguma coisa parecida. Algumas coisas assim acontecendo. De um lado, um pensamento, do outro lado. Só que aqui eram muito próximos os pensamentos deles e tal, né? Mas, assim, todos dois eram errados. Na verdade, esses duas tendências que tinha a França não eram certas, entre Jacobino e Girondino. Depois que veio Napoleão, dá uma mudança desse processo Então, estava acontecendo uma revolução, ia acontecer uma revolução, mas não pelas pessoas que iam ficar de pleno no poder. Eles eram só motivações para acontecer uma revolução, mas depois ia ser totalmente diferente com outros governantes, como o imperador Napoleão Bonaparte. Pode falar, gente. O que tinha a ideia iluminista mesmo? E os enciclopedistas, só para a gente rever, o que eles faziam mesmo? Começaram a Incentivavam. divulgar os acontecimentos, né? E aí, eu trazer o conhecimento para as massas. Você está falando dessa comparação do que acontece hoje? Ontem mesmo eu estava assistindo uns vídeos e vi que não existe interesse em conhecer, não existe idealismo, existe doutrinação. Pessoa de um partido, porque ela foi doutrinada, ela nem sabe por quê que ela. E o outro lado, a mesma coisa. Ser desse ou daquele partido é simplesmente defender isso. E aí, está tudo bem para você? Está tudo bem correndo no país? Não. O que está errado? Está tudo muito caro, não sei o quê, não sei o quê. Mas continua defendendo o governo, o partido dela, sabendo e falando que está tudo errado, sabe? Fez o que você esperava? Não. Mas e aí? Mas está certo? Ele estar no poder? Tá. Por quê? Qual que é só uma vantagem? Não tem, nem sabe, não existe, né? Assim, eu não estou aqui defendendo partido tal ou qual, não, porque para mim é tudo uma droga só, né? Mas eu consigo, ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso, eu consigo ver que isso aí faz parte do caminho para que se melhore, não tem outra forma. É o tal de desarrumar a casa para poder arrumar, né? E aí, ideais, eu sou da geração de pessoas, né? De pessoas que lutavam. Não estou falando que o ideal era certo ou errado, mas tinha ideal, né? Essa coisa de raciocinar, de pensar. E o que tem hoje em dia? Quem tem ideal? Aí eu lembro sempre daquela música, né? Dos nossos heróis. Quem são os nossos heróis? Aqueles que morreram de verdade. Não é? Essa juventude hoje eles têm que exemplo de idealismo, não tem, não existe mais. A gente viu aqui, Leila, que Jesus ele percebeu que precisava colocar na Terra, na França, alguns pensadores. A gente até comentou que não eram espíritos de autodesenvolvimento moral, mas era intelectual e em condições de fazer um bom trabalho. Que foi o caso do Voltaire, Montesquieu, né, que é aquele que fez praticamente os três poderes, o Rousseau, D'Alembert, Diderot, né, e Quesnay, e entre outros, né, que não são citados aqui, que estavam no momento desses incentivos da espiritualidade. Eles tiveram tempo para encarnar espíritos para tentar mudar a ideia, iluminando as pessoas, colocando novos pensamentos para que o povo acordasse,
Isso aqui foi, eu vejo que foi uma vacina de choque, né? Um choque que nós recebemos, que a gente, com certeza, a gente estava por lá, a gente recebeu o choque para poder acordar e fazer um novo regime do governo, porque do jeito que estava lá, todo mundo ia passar fome e ia morrer. Então não ia ter jeito de ter uma nação consolidada. Então tinha que acontecer alguma coisa para melhorar. E estava nas mãos de quem? Do povo, que é um dos 3 estados. Esses estados gerais, que lá chamava Estado Geral, que era a Constituinte, só que eles não reuniam. Então, sempre o rei tinha o clero, e é um dos estados, e tinha o próprio poder do monarca. Aí os 2 votos venciam sempre a maioria, que era, só tinha um voto a representação social do povo. Então, quer dizer, eram 3 estados, mas um estado representa um voto só o povo inteiro em relação ao governo francês. Então, sempre perdia. Então, era 2-1 sempre, não tinha ao contrário. Então, o povo sempre foi massacrando, sendo massacrado e tal, né? E foi até que um dia, 1789, que a coisa começou a mudar, né? Então, destituiu-se, aí a gente vai ver nesse finalzinho aí do texto, né? Da Revolução, destituiu em 1789, com a caída do Necker, que era um economista, né? Um político economista que estava tentando resgatar esse rei, o Luís XVI. Ele era bom, até faz um elogio aqui o Emmanuel, né? De certa forma, bondoso. Ele era bom, só que ele não tinha boa condição de governo, ele não tinha sabedoria para fazer. E foi casar com quem? Com uma mulher que só queria esbanjar, que é a Maria Antonieta. Então, festas e abusos e gastos. Então, isso sempre tem na nossa vida, né? Se a mulher ajudar, tudo bem, mas se ela atrapalhar, tá danada. Aí o rei começou a ter problema. Então, de certa forma, o Luís XVI, ele não aguentou. Ele chegou a um ponto de ter que sair fugido da França, né? Tentando fugir do país, mas ele foi pego e levado à guilhotina, porque na França até 1977 ainda tinha guilhotina. Então, atualmente não tem, né? Acabou. Mas tinha até recentemente, tinha guilhotina lá na França. Então é Século engraçado. XX? Eu fiz uma busca sobre isso. Em 1977 ainda tinha. Então, gente, um ponto Mas parou terrível, de ser né? um espetáculo público, né? Eles guilhotinavam, mas eles puseram o muro na frente, não foi isso? Porque antes a É, guilhotina era mas espetáculo tinha, né? público. Mas tinha, né? Mantinha, mas ele Mas já tinha. guilhotinava entre as 4 paredes. Já. Que horror, né, gente? Que Porque horror. é horror. Então, mas aí nos Estados Unidos ainda tem choque elétrico, né? Então, não tá tão. Não, O cara choque, é morre ejeção letal, né? letal. E, Dependendo então, isso do aí ainda crime, né? Ou existe. você morre, né, eletrocutado ou morre com injeção. Que horror também, né? Aqui no Brasil, deixa o cara feder, né? Ele fala, não, deixa ele feder. Lá é uma guilhotina, deixa o cara feder na prisão, que é. Aí pronto. A pena de Então, morte aqui é feita pelos civis, né, Daniel? Que é um na horror também. verdade, a gente vê que existem interesses próprios, gente. Não tem. Infelizmente, nós estamos entre governos assim. E vamos ficar na nossa, o espiritismo está na nossa vida para Mas nos nós temos salvar, o não para nos iluminismo também. afogar.
Nós temos o iluminismo também, 200 estão vindo aí, né? Já tem alguns que Encarnando, né? encarnando, né? Então vai chegar esse momento. Encarnado já. Já É, encarnados, por encarnados, a hora que né? a gente Lógico, pensa que está tudo perdido, vem uma vem nova uma luz, safra, vem o vem iluminismo. luz ó, então essa nova safra não passou, vai para expurga eles, leva eles para algum outro lugar. Então não tem jeito senão pela morte, né? Como é que você sai da vida? Morrendo, né? Não tem jeito. Então a morte não é um negócio fim do mundo, como o Amaro fala. Não é uma coisa A tão, morte às tão vezes é o caminho. complicada, né? É, A nível espiritualmente vendo, né, a morte é somente um deslocamento. Sai daí, Pois vem é, para cá, sai daqui, vai para aí. transformação. esses governos que têm pena de morte, o nosso, inclusive, teve, né, durante muito tempo, eles não sabem o problema que eles estão causando para ele, porque olha, o tanto de espírito revoltado que tem. Ô, gente, eu tive muito hábito de visitar aquela a região lá de Ouro Preto. Eu morava ali em BH, né? Então eu gostava muito dali. Mas você entra em alguns lugares ali, Mariana, Ouro Preto, aquelas adjacências, você sente. Eu sempre fui sensitiva, né? Você sente o peso. E aí você vai ler a história, né? Tem os purões. Nossa, você chega assim, e a gente vai, né? Porque a gente é curioso, né? Mas assim, cara, você chega, parece que tem assim 200 quilos nas suas costas. Você imagina se você tiver a Peso mediunidade de vidência, consciência. tem nego ali que está há 500 anos, cara, que não sai dali. Nossa. E se brincar, se a gente ficar lá, a gente fica lá como eles, porque a gente participou, né? Ah, com certeza, com certeza. Teve lugares que eu visitei, eu não lembro, eu ia muito, né? Eu ia muito. Eu pegava mochila, a gente pegava carona naquela época que eu estudava em BH. Hoje em dia a gente não tem coragem mais de fazer isso. Mas tinha lugares que eu entrava. Eu não sei por que que eu tinha aquela fissura por Ouro Preto, sabe? Tinha lugares que eu entrava, Daniel, que eu saía em prantos. Todo mundo achava que eu estava com algum problema. Mas era incontrolável, assim, sabe? E aí depois eu fui conhecendo a doutrina espírita. Eu falei, gente, isso deve ser culpa, né? Pode ser. Porque não tinha Com motivo, certeza. né? Mas eu ia, viu? Depois eu passei a fazer oração. Sabe? Porque antes eu não sabia o É que para que eu dar fazia. culpa. Não, aí exatamente, depois eu ia ali para a praça, né? Porque ali no Ouro Preto tem a praça central que o povo se enche de cachaça ali, né? Aí acho que a gente ficava tão triste que ia beber. Aí depois eu fui tomando consciência, fui criando juízo um pouquinho, né? Francisco, você sabe que a gente é mais ou menos, todo mundo é mais ou menos um psicômetro, né? Então você chega nos lugares, o déjà vu, né? E você chega assim, parece que você já esteve ali, né? Então você faz uma leitura sobre as vibrações e essas vibrações quase sempre têm a ver muito com a gente. Então você recupera sentimentos, recordações, sem Com estar muito certeza. claro, mas a gente sente isso. A gente vai estudar isso aí em fenomenologia, os estudos científicos, né? E da psicologia, da filosofia, que é a fenomenologia que você estuda os fenômenos dos lugares, do ambiente, Ô, Daniel, das roupas. isso que você está falando é tão real. Eu sou nordestina, né? Eu nasci numa ilha do estado do Maranhão. Quem conhece a região Nordeste, ela é praticamente tudo plano, né? Você não vê morro lá no Nordeste. Tem algumas regiões que você tem alguns relevos, mas na grande maioria, tanto que é até perigoso você dirigir nas rodovias lá, porque é tão plano que você até dorme, né, no volante. Mas desde criança, sabe aqueles desenhos de criança, né, do primário, né? Minha época era primário. Eu sempre desenhei montanhas. E nem tinha televisão na época, né? Porque eu sou velha, porque a gente não tinha nem televisão. Eu sempre desenhei montanha. Enquanto os meus coleguinhas tudo desenhava coqueiro, palmeiras, eu desenhava morro. Era cada montanha. E as minhas paisagens todas tinham montanhas. Quando eu vim para Minas, eu fui para BH.
BH é uma cidade totalmente acidentada, né? É uma cidade de montanhas, né? Você passa o tempo inteiro Uhum. subindo e descendo morro aquilo ali. Cara, eu cheguei ali e falei, gente, eu conheço isso aqui. Nunca tinha ido. Eu fui para visitar, eu fui para passear. Eu estava de férias, eu tenho um irmão que morava em Belo Horizonte, ele é da Petrobras, ele estava em BH. E eu fui e não voltei mais. Eu falei, eu vou ficar por aqui. Eu estava de férias, eu tinha trabalho, sabe? Eu ia fazer vestibular, eu tinha terminado o ensino médio, né? O segundo grau, eu estava com 18 anos. Eu já estava, eu ia fazer o vestibular em Teresina, né? Deixei tudo para lá e fiquei em Belo Horizonte. Então, assim, eu me senti. Olha que eu saí de uma cidade praiana, um lugar onde, assim, todo mundo, que é um lugar de muita beleza, assim, que todo mundo gosta, né? E eu vim para cá e fiquei, não saí mais, sabe, assim. E aí, quando eu cheguei em Ouro Preto, eu falei, pronto, é aqui mesmo. Ainda matei muita gente por aqui, né? Porque eu chorava naqueles lugares. Eu tinha fissura por as cidades históricas. Tanto que eu vou muito em Tiradentes, né? Muito, porque agora eu tenho uma cunhada, ela separou do meu marido, separou do meu irmão, mas o meu irmão comprou uma casa para ela em Tiradentes. Separaram, mas está todo mundo lá, né? A gente sempre visita Tiradentes. Então, eu me sinto em casa quando eu estou ali. Que é ali, né? Tiradentes, Mariana, Ouro Preto, aquela região toda. Você Então, não assim, você pode tem visitar razão. a região lá onde tem a guilhotina, não, né? Exato. Não, Senão e você tem, vai você se... sabe que tem, né? O museu, você vê tudo lá, assim, tá lá. Nossa Senhora, tem gente que é apaixonada nesse trem, viu? Bom, então vamos lá. O rei, esse rei Luís XVI, ele é neto do Luís XV, que fez toda aquela sujeira na França, né? Que deixou a França no caos. E esse aqui veio para recuperar, mas não tinha força suficiente para recuperar. Aí ele convidou aqui pessoas, espíritos eminentes, como é o caso de Turgot e Malesherbes. Esses dois, o Malesherbes era um jurista político e o Turgot é um político economista. Então, tinha um jurista e um economista, justamente para tentar salvar os problemas, mas não teve muito sucesso, não. Ele tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor do trono, que é o seu avô. Mal sabia ele que as coisas iam mudar muito, né? Ele estava tentando recuperar a coroa, né? Tentando recuperar o poder, dar mais moral à realeza, que perdeu totalmente a confiança. Mas sabe aquele navio que está afundando já e não tem mais jeito de salvar? Era nessa situação, só que ele não sabia que era isso que estava acontecendo, né? Então, ele pegou, perdeu a causa, porque o Ocidente tinha alguma coisa nova para acontecer politicamente, ele não estava tendo esse conhecimento, e foi exatamente com a Revolução, em 1789, que os problemas estouraram, né? Então, veio aí a, a destituição desses estados gerais para ter a Assembleia Constituinte. Aí esse político Mirabeau, ele foi à tribuna e foi ali que foi o começo da própria Revolução, né? Ele declarando que as consequências viriam dali para frente, porque tinha mudado, inclusive, a Constituição. Mas mal sabia que ia começar uma época de sombras, né? Um período difícil. A derrubada de Bastilha, por exemplo, que vai ser citada aqui. Tinha lá um local guardando as armas, pólvoras, que é a Bastilha, os presos por desrespeito ia para lá, então todo mundo estava concentrado ali na Bastilha. Então, o que aconteceu? Vamos lá, na época da sombra.
Tem alguém que quer falar mais alguma coisa sobre isso aí, da Revolução, ó, esse processo? Então vamos à leitura aí. Derrubada da Bastilha. Quem vai ler? Leia, Valquíria. Continua. Posso continuar. Época de sombras. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789, e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando acolhimento em países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada àquela época pelo plano espiritual, ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram os espíritos tenebrosos, como Robespierre e Robespierre. Marat. Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no âmbito das massas, conduzindo-os aos mais nefastos acontecimentos. Então não foi assim tão fácil a revolução, né? Porque estava tão difícil as coisas que as famílias já estavam fugindo para os países vizinhos, com medo também de serem mortos. Como tinha dois grupos que estavam agindo, os girondinos e os jacobinos, todos dois eram errados, e os jacobinos eram bravos, gente. Esses jacobinos aí, eles pegaram o Robespierre, que é o cara que está citando aí, era jacobino. Ele pegava, mandava para a guilhotina. Pegava, estava no poder, eles tinham assumido o poder, que tinha banido os girondinos. Era uma guerra feia. E matança, corte de cabeça, nessa invasão da Bastilha, cara, tem até um filme, né, disso aí. Cara, eles invadem a Bastilha, eram muitos soldados, muitos civis entrando com armas próprias, né, e invadiram. Os soldados tentaram defender Bastilha, mas não resistiram e foram mortos, porque eram muito mais gente do que os soldados. E acabou com o local todinho, né? Invadiu, pegou povo, armas, libertaram os presos. Daí foi feio. Imagina isso acontecendo no Brasil, né? Como é que a gente ia ficar? Aí pegou lá o cara que é o defensor lá, cortou a cabeça dele, enfiou num pau e saiu na cidade, mostrando a cabeça do cara. Imagina cenas que foram horrorosas, né, numa cidade. Então, isso Fizemos foi isso com naquela. Tiradentes aqui, né? Fez com Tiradentes na forca. Nós Né? fizemos com Tiradentes aqui. Fizemos pior, né? Nós É, deixamos, foi exposto assim, cada a cidade inteira. é, nossa Senhora. Então, isso era coisa que acontecia, né? Estava aqui um momento
Esse Robespierre era danado, ele mandava matar mesmo, mas ele acabou também na forca, porque na época que o Napoleão Bonaparte apareceu, ele foi preso, né, porque ele sacrificava todo mundo, falava A, ele punha lá na, na guilhotina. Falava B, colocava na guilhotina. Então ele era um cara assim, por isso que as famílias foram saindo aí para os pais vizinhos. Aí ficou um período de 10 anos assim, né? A Revolução durou 10 anos. Imagina, a gente não aguenta um ano um problema aqui, imagina 10 anos desse sacrifício de dor e sofrimento de guerra. Mas nada foi É, por acaso, né? Era tudo a reação da lei, né? reação que aconteceu, né? Que esse povo também que foi para a forca, que foi guilhotinado também, não foi gente muito boa, né? Claro que a Mas não gente não tem. justifica, né? Por Tanto que exemplo, ele você também pode. teve, né? Também, tanto que ele teve, né? O Não está retorno no dele. script, não Aqui, ó. tá no script divino que você tenha que Dá matar tchau. alguém. Oi. Oi. Não está no Eu script chamo pro divino Guta que de você tem que vó. matar alguém. Você não tem que fazer isso, né? Então, as Né? consequências é que Quiser leva justificar, a justifica. isso. Então, Deus não coloca, ó, você vai reencarnar para estar junto e matar de novo quem te matou na vida passada. Faz Ou, sentido, né? então não justifica pagar o mal com o mal. Não existe Eu isso Pois fico no é, código imaginando, né, que divino. mas a gente já passou, né, nós passamos pelos dois lados, né? A gente massacrou, mas a gente também foi massacrado. Então, a gente tem que pensar, né? Pensar só que a gente é o pior, não. A gente tem, assim, que a gente só fez o mal, não, né? A gente já foi vítima também. Algoz e vítima não existe, né? Todos nós somos os dois, né? aí a misericórdia divina coloca os nossos algozes como os nossos filhos, os nossos pais, e aí a coisa vai se ajustando, a lei divina é Agora, eu maravilhosa. vou perguntar, então já vai uma pergunta. Alguém que não tem que sofrer pode passar por uma consequência dessa? Mas eu Pode, acho que não existem os pode. mártires, né? Agora, também, como é que a gente sabe que não tem que sofrer? Você não conhece a vida pregressa da criatura, ué? Tá, mas vamos Ah, mas da analisar consciência. vamos analisar no código divino. Por exemplo, você vem para a Terra, não deve para determinadas coisas, mas você também é morto naquelas consequências. Você tem débito porque você morreu junto com aquele problema junto ali, das consequências, ou você tem que, toda vez que você tem que morrer por isso, você tem que estar devendo? Não, acho que não. Jesus tinha algum débito? Ah, Eu estava aí lembrando como é que é dele, essa. né? É, Exemplo, né? Se colocar como exemplo, né? E circunstância também, né, gente? Tem o planejamento espiritual. Você está Tem uma aqui, coisa você está aqui. ali naquele ambiente ali, você está sujeito a tudo, né? e quando começou essas respostas, por exemplo, você saiu do mundo primitivo, entrou para um mundo de provas e expiações, como é que começou a ter que responder depois do mundo primitivo? Por exemplo, você não tinha a dívida consciente no mundo primitivo, você agia inconscientemente. No mundo de provas, você está respondendo por uma coisa inconsciente, feita inconsciente. Então, mas essa pergunta eu me fiz esses dias. Eu falei, a hora que tiver uma oportunidade, você viu, nem lembrava mais que eu queria uma oportunidade, você falou. O nosso livre-arbítrio começou exatamente no mundo primitivo ou no provas e expiações? Porque se a gente agia por instinto, mesmo assim já existia, como que fala? Você, você escolher. Não existia, né? Se era instinto de sobrevivência e tal, a gente agia por instinto. O livre-arbítrio.
eu quebrei a cabeça com isso esses dias, sabe? Mas não cheguei a conclusão nenhuma. Também na hora lá, eu não, né, fui fazer uma lição lá e depois tive que voltar para a cozinha e tal. Esqueci o assunto. Aí eu falei assim, não, mas eu quero perguntar. E assim, estou perguntando, nem perguntei, né? Você já entrou no assunto. Quando que nós começamos o livre-arbítrio? Eu tenho que responder se eu matei para sobreviver, porque existiu a época que se não tivesse na natureza comer, você matava o irmão e comia, não Primitivo. não é no primitivo? Porque você tem aí um quadro assim. Então, você veio do mundo primitivo e agia totalmente inconsciente, mas tinha o despertar já inicial do livre-arbítrio. Você já tinha ali o início, porque quando você é simples e ignorante, vamos dizer, num processo evolutivo, você é dotado de livre-arbítrio. Você já é dotado de livre-arbítrio, de ter que responder por coisas que você já faz. Então, no mundo primitivo, vamos dizer que você começa a ter uma mesclagem, provas iniciais, que você está no aprendizado, que você vai ter só prova que você está com conhecimento maior e tal, mas as atitudes suas, elas já são respondidas tenuamente. Então, não é que eu, no mundo de expiação, no mundo primitivo, não tenho que estar respondendo por alguma consequência. Então, só que elas são amenas. E ali, quando você entra no mundo de provas, porque inicialmente não era expiação ainda. A expiação não tinha começado na Terra, entrava no mundo de provas. Mas a determinação é que seria um processo novo de provas e expiações. Mas vamos dizer que é um degradê entre o mundo de primitivo e o mundo de provas e expiações seria a prova, as provas naturais que a vida te dá. E quando você entra no mundo de provas, são as dificuldades, ou que venha por parte de alguém, ou que venha por parte natural. Então, quer dizer, você é lançado no mundo de dificuldades. Porque como é que você vai provar o seu conhecimento que você está começando a ter? Quando você tem a oportunidade de estar passando por testes. Vamos dizer que é um mundo de testes, né? Então, um mundo de testes, depois provas e expiações. Então, a transição planetária que a gente vive de um ponto para o outro é a mesma transição que a gente teve do mundo de inferior Mundo para o primitivo mundo para de o mundo de provas. provas, né? De Ô, provas. ô, ô, Então, ô, a gente Daniel, teria ali um intermediário. mas sobre a questão da Leila, né, que eu acho que é uma questão interessante. A partir do momento que a gente sai do primitivo mesmo, né, que você sai da coisa da inconsciência, só do instinto, você ainda está muito assim, essa questão do instinto, inclusive, está muito forte para a gente ainda hoje, né? Às vezes você age instintivamente depois que você pensa, né? Mas mesmo assim, a partir do momento que você recebe a questão da centelha divina, tem lá, tá lá, a consciência está lá. Você vai até no prazer de se vingar, ou no prazer mas você sabe o que é certo e o que é errado. Sabe assim, não com a clareza de quem já teve vários exemplos na humanidade, porque se nós estamos aqui hoje conversando sobre isso, nós estamos respaldados em exemplos, né? Nós estamos respaldados Digamos que a em gente várias desconfia, encarnações que né? nós já vivemos também, né? É. Que a gente, né? Oi? De repente, quando você está entrando numa consciência aí, do livre-arbítrio, você desconfia, você não sabe, você só desconfia. Eu desconfio que eu estou errado. Então, você está Porque tem uns que desconfiando. fazem, outros não. Outros, na dúvida, não faz, né? É por isso que a gente vai crescendo, né? A evolução ela não tem uma linha exata de demarcação. É, Por isso que a gente está falando aí de transição planetária. verdade. Então, entre um e outro, você tem um degradê de transformações. Então, você vai começando o teu erro
pequeno e pode ser agravante, né? Então, são as atitudes que você, com o despertar do livre-arbítrio, vai se assimilando e pode ir crescendo o problema, onde você pode adotar uma linha mais reta. Agora, não, eu não quero, eu descobri cedo que eu não tenho que errar, e você não errar, né? Então, uma trajetória mais reta. Mas, geralmente, a gente faz ela espiralada, né? Então, a gente começa a atrapalhar a vida do outro, por interesse próprio, você começa a achar que você é o orgulho, né? Você é mais importante que o outro, você tem que ter mais que o outro. Então, nessas histórias, a gente vai agravando nas relações. As relações aí vão surgindo os problemas que podem ser aumentados e agravados até uma expiação futura, respondendo por aquilo. Então, num trecho da reencarnação, você pode até ir respondendo naturalmente, com as consequências naturais da vida, sem muito. Aí, uma se tornar provação em cima da outra, testes e provações. Mas aí vem as consequências maiores. Chega um momento nas relações que você vai constituindo, você agrava demais, você faz um mal, você projeta a sua ira, aí você destrói sonhos, destrói felicidades. Claro que você vai ter uma consequência maior, né, de ser limitado e passar por um processo de reconhecimento futuro, que é a expiação. Aí você tem que responder severamente por aquilo. Mesmo tendo já evoluído bastante, você tem que voltar e resgatar, você tem a sua própria consciência de pagar, de fazer alguma coisa Como pelo diz mal o que você Amaro, fez. não existe cafezinho de grãos. Não, não tem. Não, mano. Nem pastel. Pastel você tem que pagar. E... Mas aí ficou muito bem respondido. O que eu entendi? Que é individual, né? Essa mesclagem que você está falando aí, esse degradê, é uma mesclagem. A partir do momento que a gente vai adquirindo consciência, passamos a ter que responder. Não importa se a gente já estava lá no mundo primitivo ou se no mundo seguinte, né? não se Agora, exige muito de alguém que não tenha muita consciência do que está fazendo. é Então, é por isso proporcional, que né? o tamanho do mal que a gente faz é de acordo com a intenção. Então, é Isso. um medidor. Aí, essa intenção começa lá de trás a ser analisada até hoje. Hoje você é consciente. Um erro seu hoje é mais grave e terá que Pesadíssimo. responder mais severamente, né, A nas gente fica consequências. até sem dormir. É, E muitos já estão indo para a regeneração, né? Já faz muito tempo que foram. A gente já está nesse processo já faz muito tempo, né? De já estar tem saindo, espíritos que ficando e já saindo. evoluíram, nem estão na Terra mais, né? Então, trabalhando na espiritualidade, em planos, ou está na Terra, num plano mais alto, esperando o momento para encarnar, porque as esferas excêntricas, né, que nós temos projetado ao planos espirituais, têm habitações de espíritos muito elevados, e eles podem retornar à reencarnação, Eu lembrei Não do for assim, como filme, é que emissões né, que nós você também. crescemos, dava né? para nós lá no quadro, desenhando tudo, da evolução Deus arranjou esse monte de coisa. em espiral, né? Você lembrou? Aí, tá Lembrei bom, tá vendo? direitinho da explicação lá. Aí eu entendi. Não é em linha reta, sabe? É espiralado. Aqueles desenhos feios que você fazia lá, sabe? Aquelas linhas. Vai fazer de novo. Gente, Tô ó, brincando. tá bom, né? Eu acho que hoje a gente fica na próxima Tem que fechar a semana aí. porta, senão o Chico faz cocô nos quartos. Ou xixi. Que? Contra os excessos da revolução. Desculpa, eu estou falando com a Clarice aqui por causa do cachorro aqui pro quarto. Eu pensei que estava sem som. Me perdoe. Tô Continuando na brincando. semana que vem, contra os excessos da revolução, tá? Nós vamos Então, chegar no continuamos Brasil, aí. né? Vai, ó, nós estamos trabalhando para isso. Mas ainda nós vamos continuar um pouquinho na França, né? Vai espiritismo, vamos chegar aqui. Então, até lá, fiquem com Deus.
semana que vem. Mais. São em terra. Tchau, bom Tchau, domingo. Tony. Em terra. Boa semana.